Nessa aula a gente vai revisar os testes de raiz unitária, que a gente já viu em sala de aula, ok? Porque até então a gente estava considerando o universo perfeito, que é o universo de séries estacionárias, que a gente precisa de estacionalidade para poder fazer a estimação e, por consequência, fazer a previsão, se este for o nosso objetivo, ok? Então, para fazer os testes de raiz unitária, que são os testes que a gente faz para verificar a estacionalidade, a gente está usando a série de petróleo, tá? Que é do tipo Brent e é petróleo bruto, crude oil. Lá no slide tem todos os links de acesso à base de dados, outras informações sobre a série, além de alguns estudos que fazem uso dessa série de séries correlatas. É uma série bastante utilizada na literatura, tá? Então, aqui tem alguns pacotes necessários para fazer a leitura dos dados, tá? A gente tem o readXL para a leitura do arquivo XLS, a gente tem o dplyr, que é a biblioteca de tratamento de dados, e o Lubridate, que é para ajuste de datas. Então, vocês têm acesso ao código, certo? Lá no site. Então, depois vocês podem revisá-lo com calma. Então, eu puxei aqui meus dados, que eu estou chamando de Petro, certo? Aí já salvou como objeto aqui do R. Só que eu preciso que o R reconheça isso como uma série temporal para eu poder executar os testes de raiz unitária, que é o que eu estou fazendo nesse passo aqui, certo? Eu estou chamando de Petro Brent, só para dar uma diferenciada. Estou dizendo que é uma série temporal. Estou pegando a segunda coluna lá da minha base eu quero que ela comece em janeiro de 2001 e ela tem uma frequência de 12 meses, né? Para dizer que a série é mensal. Essa série ela vai parar em junho de 2024. Então dava para, se vocês quiserem, poder atualizar essa série até o mês mais recente. Mas só voltando aqui no objeto, o que que a gente tem no objeto? A gente tem dois tipos de preço, é o WTI e o Brent. Esses preços eles dizem respeito à origem, né, do petróleo bruto. Aqui tem as datas e aqui eu só fiz a extração do ano mês. Se a gente quiser fazer ali uma inspeção rápida da série, essa série ela começa em 2001, certo? E ela vai aqui, só para confirmar, junho de 2024. Então, essa é a nossa série. Então, eu vou fazer aqui a leitura como uma série temporal, ela já aparece aqui como objeto time series. Aí, novamente, eu posso fazer o plot da série. Aí tá aqui o plot da série, né? A gente vê que tem picos, tem vales, em alguns momentos tem uma tendência clara de crescimento, em outros momentos nem tanto. Então, note que inspeção visual, ela não é tão eficiente. Eu não posso olhar para essa série aqui e dizer se ela é ou não estacionária. A gente tem que aplicar os testes de raiz unitária. Um pacote bastante poderoso para isso é o Urca, tá? Que se você não tiver instalado na sua máquina, você vai instalar, mas como eu tenho instalado, eu vou deixar aqui comentado e eu só vou convocar o pacote para trabalhar comigo utilizando o comando library, certo? A gente viu uma série de testes, a gente não viu todos os testes disponíveis, mas a gente viu bastante testes. E um dos mais famosos, mais utilizados nos trabalhos empíricos, é o teste do ADF, que é o DK-Fuller aumentado, ok? Sempre eu sugiro que você faça o help do comando, aí você vem aqui na parte do help, dá uma olhada nas fontes, né? Vê como é que ele executa o exemplo. E basicamente, o teste ADF tem três formas de executar ele no R. A gente tem o teste do tipo none, certo? Ele é um teste sem constante e sem tendência. A gente tem um teste do tipo drift, que é um teste com constante. E aqui é um teste com constante com tendência, que é do tipo trend, ok? Aqui eu estou usando alguns componentes do comando r.df, tá? Eu estou colocando o máximo de lags ali 10, certo? E estou dizendo para o R escolher para mim o número ideal de lags a partir do critério BIC. Então, note que aqui no Help ele dá essas opções, ele dá o tipo de seleção de lags. Então, você pode incrementar aí o seu comando com outras opções.
Note que para cada um dos testes eu estou salvando como objeto, ok? Do R. Então, quando eu executo o teste, ele vai aparecer aqui como um objeto do R. Para eu ver as informações do teste e entender como é que analisa, a gente faz um summary com o nome do objeto. Aí aqui no output, né, no console, a gente vai ver todo, toda a estrutura de teste, tá? Que é um teste baseado em regressão, certo? Aqui só precisou de um lag para executar o teste, certo? Mas o que é que a gente precisa? Qual é a informação que a gente vai buscar no teste? A gente precisa de duas coisas. A gente precisa da estatística de teste, ok? E a gente precisa escolher o nível de significância para fazer a análise, tá? E o nível de significância, ele, para o teste ADF, ele aparece 1%, 5% e 10%, ok? Aí, nesse teste, e na maioria dos testes, a hipótese nula é a existência de raiz unitária, ou seja, a série é não estacionária. Existe raiz unitária, implica série não estacionária. Então, se eu estou buscando uma série estacionária, eu quero rejeitar essa hipótese, tá? Então, qual é o critério de rejeição para esse e para a maioria dos testes? É uma estatística de teste, que é essa aqui que está destacada, certo? Menor do que o valor crítico, que eu escolhi o nível de significância, né? Se eu escolher o nível de significância de 1%, a gente vai ver que menos 0,6622 ele é maior do que menos 2,58. Então, eu não rejeito a hipótese nula, porque para rejeitar precisa ser menor. Então, eu não rejeito a hipótese nula de existência de raiz unitária, então implica dizer que a série é não estacionária para esse teste. Então, a mesma lógica, ela vai se manter para o teste com drift, tá? Que eu estou chamando de ADF2 aqui. Aí eu faço o summary do teste. Aí eu vou verificar aqui esse primeiro valor, tá? Porque aqui ele vai gerar outras estatísticas, porque o teste agora tem constante, tá? Só que eu estou interessado só naquele alfa que a gente observou lá na definição dos testes. Então, é esse primeiro valor aqui que eu vou comparar com o valor crítico. E o valor crítico que eu estou interessado é da estatística tal. Então, olhando aqui novamente para 1%, a gente tem que menos 2,9 é maior do que menos 3,4. Então, eu continuo não rejeitando a hipótese nula. Vamos verificar um teste completo, né? Com tendência e com drift, né? Com constante. Aí ele vai gerar aqui no console, né? A saída do teste, né? Tem todo o teste de regressão aqui. A gente pode observar aqui que o componente tendência, né, que ele está chamando aqui de TT, ele não foi significativo, né? O que até faz sentido se a gente observar o plot da série, porque ele não tem uma tendência clara, talvez seja por isso, né? Então, o que é que a gente vai observar aqui? Ele vai gerar três estatísticas agora, porque é um teste que tem constante e tem tendência. Mas o que me interessa é essa primeira estatística de teste, e o que vai me interessar aqui é o que ele chama de tal 3. Então, se a gente observar 2,9 menos 2,9 ele é maior do que menos 3,9. Logo, a gente não vai rejeitar a hipótese nula, porque o critério de rejeição aqui é ser menor. Então, a gente continua afirmando que a série ela tem raiz unitária, logo ela é não estacionária. O outro tipo de teste que a gente viu é o do Philippe Perron, que a gente pode chamar carinhosamente de PP, certo? Novamente, eu sempre sugiro fazer o help do comando, tá? Ele vai dar aqui algumas possibilidades para a gente, possibilidades de estatística. A gente está usando o Zetal, que é semelhante ao ADF, e no modelo PP, a gente tem duas opções: ou fazer o teste com constante, ou fazer o teste com constante com tendência, que é o tipo trend, tá? E eu coloquei aqui para escolher legs igual a short, mas aí tem outras opções: short, long, certo? Então, aconselho fortemente que vocês
Dê uma olhada na documentação do pacote URCA, dê uma olhada no help dos comandos que vocês vão executar. Aí, novamente, aqui na estrutura do teste, né? Eu estou salvando como objeto. Aqui o r.pp é o comando que eu vou utilizar. PetroBrent é o nome da série temporal que eu estou trabalhando. E aqui são as outras questões, aqui que eu já falei. Então, eu vou salvar como objeto, certo? Ele vai aparecer aqui na lista de objetos salvos e eu vou dar um summary. Aí, o que é que me interessa aqui? É a estatística Z-tal, que deu -2,48, tá? E eu vou comparar aqui com -3,4. A gente observa novamente que -2,4 é maior do que 3,4. Eu vou continuar não rejeitando a hipótese nula de existência de raiz unitária, o que implica dizer que minha série não é estacionária. Aí a gente vai executar agora o Felipe Perron com constante com tendência, ok? Fazer um summary. Aí a gente pode observar aqui a regressão que foi gerada, tá? A gente observa, assim como no ADF com constante com tendência, o componente de tendência também não foi significativo, tá? Então, os testes até estão sugerindo o mesmo caminho. E aqui eu vou pegar a estatística de teste e comparar com o meu nível de significância, que sou eu que escolho, né? Aqui é um papel do pesquisador escolher o nível de significância adotado no teste. Então, a gente observa que esse valor é maior que esse, a gente continua com a mesma lógica. E o próximo teste, seguindo a sequência lá do nosso livro base, é o teste KPSS, tá? Que são desses autores aqui, um teste lá de 92. Esse teste aqui é um teste que tem que fazer com atenção. Por quê? Porque ele muda a hipótese nula. Aqui é uma hipótese nula de ausência de raiz unitária, ou seja, hipótese nula de estacionalidade, tá? E o critério de rejeição também muda. O critério de rejeição é uma estatística de teste maior do que os valores críticos, tá? É diferente dos demais testes. Então, novamente, fazer o help do comando, dar uma olhada aqui na descrição, dar uma olhada nos exemplos, né? Aqui tem a referência do trabalho dos autores, lá de 92. Então, ferramentas tem para a gente conseguir entender o que é que está acontecendo minimamente aqui no teste. Então, novamente, a estrutura é convocar aqui o teste, eu estou salvando como objeto, e ele tem dois tipos, né? Um teste com constante e um teste com constante e com tendência. Eu estou dizendo aqui para escolher os lags do teste pelo critério short, né? Aí aqui nos detalhes do, do lag igual a short, ele vai falar como é que está sendo feito a escolha, tá? Se eu escolher long, ele também explica como é feito a escolha. Então, eu vou salvar como objeto, apareceu aqui KPSS1, e vou dar um summary no que foi salvo, no objeto que foi salvo. Então, o que é que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar a estatística de teste e vou olhar o nível de significância que eu estou adotando, que é de 1%, certo? Então, a gente nota que 1 é maior do que 0,7, tá? Então, aqui a gente vai atender o critério de rejeição desse teste. Só que rejeitar a hipótese nula nesse teste é dizer que a série é não estacionária, diferente dos demais, né? Se eu tivesse rejeitando a hipótese nula nos testes anteriores, né, eu estaria dizendo que a série era estacionária. Aí aqui a gente executa o KPSS com constante com tendência e a gente vai continuar tendo a mesma conclusão, 0,5 maior do que 0,2, e eu atendo o critério de rejeição, o que implica dizer que minha série é não estacionária, tá? Outros tipos de testes. É o teste do Elliott, Rothenberg e Stock. Aí a gente tem dois tipos de teste desses caras, tá? Você pode vir aqui fazer o help, né? Buscar aqui a referência do trabalho deles, de 96, tá? A gente tem o tipo de teste DFGLS e a gente tem o tipo P-teste. A gente vai executar os dois, mas a gente pode até escolher fazer só o DFGLS, por exemplo. Novamente, é um teste que faz com constante e faz com constante com tendência, independente do tipo de teste, tá?
Vejam que o único teste que executam sem constante e sem tendência é o ADF. Todos os outros, o R só executa com constante e com tendência. Então, aqui eu vou executar o primeiro teste, que é o RS1, que eu estou chamando aqui, que é o modelo com constante, e vou fazer um summary. Aí ele vai gerar aqui a regressão que foi utilizada para fazer o teste, e as outras coisas são exatamente a mesma, tá? Lembrando que a gente volta para a hipótese nula de existência de raiz unitária, ou seja, série não estacionária, e o critério de rejeição é a estatística de teste ser menor do que o valor crítico. Então a gente vê que 1,1, né, menos 1,1 é maior do que menos 2,5, então a gente não vai atender ao critério de rejeição, então nossa série é não estacionária. Vou fazer aqui o R2, que é o modelo com constante com tendência do tipo DFGLS, tá? E aqui a gente vai observar a mesma coisa comparando menos 2,2 menos 3,4. Aí aqui é o tipo p-teste. Executei aqui, que eu estou chamando de RS3, né? Vou fazer um summary. A conclusão vai ser a mesma, tá? A gente tem que 7 é maior do que 2, utilizando aqui 1%. Então a gente continua não rejeitando a hipótese nula de existência de raiz unitária. E por fim, o teste RS4, que é do tipo p-teste, e o modelo com constante e com tendência, tá? E novamente a gente mantém a nossa observação. Então, 8 maior do que 4, né? Maior do que 3,9. Então, eu não rejeito a hipótese nula. Então, o teste do Elliott-Rothenberg-Stock, ele confirma o que a gente já tinha observado no ADF, no PP e no KPSS. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o teste de Zivot-Andrews, que é um teste de raiz unitária, considerando quebra estrutural, ok? Então, novamente, é interessante fazer o help do comando, ver os tipos de teste, tá? Aqui, como a gente já executou muitos testes, eu fiz só um exemplo, eu fiz um teste com constante com tendência, tá? Do tipo both, e deixei as outras coisas automáticas, mas vocês podem ver as opções aqui no help do comando, ok? Então eu vou executar esse teste e fazer um summary. O que é que um teste que considera quebra estrutural vai me dar? Ele vai me dar uma estatística de teste, ele vai me dar os níveis os níveis críticos, né? Os valores críticos, e ele vai me dar, nesse caso específico, uma potencial quebra estrutural. O que é uma quebra estrutural? É um ponto da série, ou vários pontos. A quebra estrutural, ela não precisa ser única, em que a série ela muda de padrão, vamos dizer assim. É como se antes da quebra eu tivesse um comportamento, depois da quebra eu tivesse outro comportamento. Note que aqui é um teste com quebra estrutural. O teste de Zivot-Andrews, ele é limitado a encontrar uma potencial quebra estrutural. Como eu falei em sala, tem outros testes, tá? Mas o R, até onde eu sei, ele não executa ainda, que é do Lee-Strasich, que ele considera duas quebras estruturais. Ele consegue identificar duas quebras estruturais, tá? Lembrando, novamente, são testes de raiz unitária, eles não são técnicas de tratamento para séries com quebra estrutural. Então, o que é que a gente vai observar aqui, ó? A estatística de teste e a gente vai comparar com o nível de significância. Então, menos 4,3 é maior do que menos 5,5. Novamente, eu não rejeito a hipótese nula de raiz unitária, e aqui ele dá o potencial ponto, né, em que tem uma quebra estrutural, ok? Outra coisa que vocês podem executar também é o teste de raiz unitária para séries sazonais. Identificou alguma sazonalidade na série? Você pode ainda executar um, um teste de raiz unitária que considera sazonalidade, tá? Porque os nossos testes aqui, eles são limitados a considerar constantes e tendências, ok? Aí, se vocês quiserem dar uma olhada depois, tá? Como eu já repassei para vocês também, vocês podem dar uma olhada no pacote
o root, certo? E observar o comando HGY teste, certo? Que são desses autores aqui, que é um teste para raízes unitárias sazonais, como está bem dito aqui. Então, aconselho que vocês deem uma estudada sobre isso. Inclusive, vocês podem implementar esse teste na no artigo de vocês, caso vocês verifiquem sazonalidade nas séries. Aqui tem exemplo, tem toda a referência e as opções do teste, ok? Lembrando que no pacote tem outro teste também de raiz unitária, para sazonalidade, né? Raiz unitária sazonal. Então fica como um tópico adicional. O que eu fiz aqui depois de fazer o teste de Volt-Andrews, foi só adicionar essa quebra estrutural aqui no gráfico, tá? Só para dar uma ilustrada, que seria aqui próximo a 2015, ok? E o que é que esse teste está me dizendo? Que antes desse ponto a série tem um comportamento, depois desse ponto a série tem outro comportamento. Aí a gente precisaria de algumas outras técnicas para tentar trabalhar essa quebra estrutural. A gente poderia fazer um modelo com matriz de transição, um modelo Markov switching e outras opções, né? Usar modelos com threshold. Enfim, há possibilidades e vocês podem até verificar nos trabalhos que eu repassei com essa série, né? Com o preço do petróleo. Então, em resumo, tudo isso que a gente fez aqui disse para a gente que nossa série é não estacionária. Então, a gente não pode trabalhar com ela da forma que ela está, certo? Tá aqui, ó, todos os testes confirmaram a existência de raiz unitária. Então, a gente precisa agora aplicar a diferença na série, tá? Fazer a primeira diferença e refazer todos os testes com essa série em diferença. O que é que eu espero agora? Eu espero que todos os testes indiquem estacionalidade, ok? Então, para implementar o teste, a gente pode copiar lá o código anterior e a única coisa que a gente vai fazer é tomar o cuidado de dizer aqui no código do R que eu vou aplicar uma diferença nessa série, tá? A gente coloca diff, diff, e o nome da série, que é o Petro Brent, e o resto eu mantive como os casos anteriores, tá? Primeiro a gente faz o teste com uma diferença, se continuar não estacionário, a gente precisa fazer uma segunda diferença, mas geralmente a gente consegue se livrar da não estacionalidade com apenas uma diferença. Aqui eu vou fazer só o ADF, ADF com tendência com drift, tá? A título de ilustração, que eu estou chamando de ADF 33 para não confundir com ADF 3 anterior. Então, o que é que a gente vai observar aqui? A gente quer uma estatística de teste, certo? Menor do que o valor crítico que a gente está adotando, que a gente está adotando 1%. Então, a gente vai observar o menos 10 aqui e vai comparar com o menos 3,9. A gente observa que é menor. Então, eu atendo o critério de rejeição do teste ADF. Ou seja, eu rejeito a hipótese nula de existência de raiz unitária, o que implica dizer que minha série agora é estacionária. Vamos verificar aqui o Felipe Perron com constante com tendência, que eu estou chamando de PP22. A gente vai olhar aqui essa estatística e comparar com 1%. Menos 11 menor que menos 3, a gente rejeita também. Já no teste KPSS, a gente não quer rejeitar. Então, a gente vai querer uma estatística de teste menor do que o valor crítico. Aí eu vou fazer também um teste aqui com constante com tendência. Então, a estatística de teste deu 0,03, que é menor do que 0,2. Então, eu não rejeito a hipótese nula aqui. Eu não quero rejeitar no teste KPSS, tá? E aqui, vou executar aqui um RS também do tipo DFGLS. E a gente vai observar a mesma coisa. Menos 7 menor do que menos 3. Rejeito a hipótese nula de existência de raiz unitária. Se eu fizer o p-teste, que eu estou chamando de RS44,
a gente vai encontrar a mesma coisa, certo? 0,5 menor do que 3,96, então satisfaz o critério de rejeição. E se eu fizer os Zivot-Enders para a série indiferença, eu também vou encontrar que -12 é menor do que -5, então satisfaz o critério de rejeição. Então, refazer todos os testes é obrigatório, tá? Se a série original ela for não estacionária, porque daí eu aplico a diferença e eu confirmo que aplicando a diferença a série se torna estacionária, tá? Então, lembrando que na hora de fazer as estimações de séries não estacionárias, você não precisa, lá no Arima, né, do nosso querido Forecast, o que é que eu faria? Eu faria Petro, eu chamava aqui minha série, certo? E na hora de escrever o modelo, a gente tem a ordem Pzinho, Dzinho, Qzinho. Aqui a gente não observa nenhum padrão sazonal, então é pouco provável que essa série seja de fato sazonal. Então, o que é que a gente vai colocar? Eu vou escrever aqui uma ordem qualquer. Eu vou dizer que a ordem Pzinho é 1, que a ordem D, que é a diferença, é igual a 1, e que a ordem média móvel, MA, é igual a 1 também, certo? Então, eu não preciso fazer isso, aplicar a diferença na série, na hora de fazer o arima, certo? Eu tenho que fazer a definição aqui na ordem do modelo. Então, vamos até rodar esse modelo aqui, né? Se esse aqui fosse o meu modelo, não tinha chamado o Library Forecast. Eu não tinha chamado o Forecast para trabalhar comigo, ó, então ele não tinha executado o comando porque ele não encontrou a função arima, né? Foi até interessante acontecer esse erro. Então eu rodei esse arima aqui qualquer, certo? E aqui ele diz para a gente que ele foi feita uma diferença para fazer essa estimação. Então tomem esse cuidado também na hora de fazer as especificações dos seus modelos. Encontrou que a série é estacionária só em diferença, então você vai dizer aqui na ordem do modelo que na hora de fazer a estimação eu preciso fazer a diferença, tá? Então, basicamente é isso. Eu sei que à primeira vista é um pouco confuso, mas aconselho que vocês refaçam todos esses testes, vão olhando com bastante calma, tá? Vocês têm tanto o código disponível, o arquivo RMD, o PDF de todos os testes executados, tá? Tem lá no slide também as tabelas organizadas, para vocês verem que, pelo menos para a série original, né? Lá no slide não tem a série de diferença, todos indicaram presença de raiz unitária, série não estacionária. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer uma modelagem rápida, ou seja, fazer todo o passo a passo que a gente estudou, né, em cima dessa série de petróleo.